O livro histórico de Neemias, o administrador, podemos encontrar uma particularidade da sua vida que nos mostra esse livro, que é o patriotismo. O texto de Neemias, capítulo 2, verso 17, diz: Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. A cidade de Jerusalém assolada. A cidade estivera arruinada por quase 150 anos. Uma outra tentativa anterior de reconstruir os muros, conforme narrativa de Esdras, foi frustrada. Mas agora estava Neemias. E Neemias era um homem de oração, um homem de jejum e um homem de ação. Um verdadeiro servo do Senhor e também um grande patriota. Nós estamos vivendo um período mais ou menos semelhante com relação à nossa nação. As queixas são constantes de todos os segmentos da sociedade. Vivemos dias de escassez, de desemprego, e a situação do nosso país não está muito adequada. O que fazer? Nós, como povo de Deus, temos uma grande arma. E esta arma só depende de cada um de nós, que é orar a Deus. Suplicar que o Senhor intervenha na nossa nação. A palavra de Deus diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação abençoada. Uma nação em que Deus é entronizado. Principalmente nesses períodos de carnaval que se aproxima, vamos perceber que a nação brasileira vai se entregar às folias da carne. Enquanto isso, o inimigo das nossas almas está satisfeito com toda esta programação. Mas isso é apenas um mostruário da mídia, porque nós sabemos que muitas coisas desagradáveis vão ocorrer com essa festividade e, principalmente, podemos constatar que a vida do povo está muito difícil na sua sobrevivência. E daqui deste episódio que a Bíblia nos deixa, nós vemos que
Ciro tinha tomado a Babilônia, que tinha destruído a cidade de Jerusalém e levado cativo os judeus. Ciro também tinha proclamado um édito para que os judeus pudessem retornar à cidade de Jerusalém. Depois, um administrador chamado Zorobabel, ele tinha, com Esdras, reconstruído o templo. E mais adiante, no ano 450 a.C., Artaxerxes I, ele aceitou o convite de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias tinha sentido a necessidade dessa reconstrução. Capítulo 1, verso 3, diz: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Uma situação de humilhação. A palavra de Deus também diz, no capítulo 2, verso 3, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? No verso 13 ainda do capítulo 2 nos diz: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Uma situação caótica. Assim também encontramos a nossa nação nesses dias que estamos vivendo uma situação muito difícil, onde as vidas das pessoas estão em frangalhos nos seus relacionamentos conjugais, familiares, relacionamentos econômicos, de vida social. Uma grande necessidade podemos também encontrar. Neemias observou a condição das muralhas, a condição das portas destruídas, com consequências de saques, de ladrões, de gentios, de pessoas que adentravam e saíam e faziam todo procedimento, todo ato de injustiça. Neemias, diante dessa situação, ele que estava numa posição privilegiada, era o copeiro do rei, vivia na cidade de Suzã, que era uma cidade onde o rei passava a sua residência de inverno. Neemias não se acomodou. Quando ele soube dessas notícias, o seu coração ficou compungido. E daí ele faz preparativos para poder ajudar a sua cidade a ser reconstruída. Nós também estamos vivendo uma mesma situação, uma situação semelhante, onde vemos muita destruição, muitas notícias desagradáveis, e nós precisamos ficarmos compungidos no nosso coração para orar a Deus, para suplicar a graça de Deus em favor
da nossa nação. Daí Neemias viu os judeus aflitos, as notícias que chegaram a Neemias fizeram chorar, jejuar, orar, e ele recorreu primeiramente a Deus. Da mesma maneira, precisamos recorrer a Deus em favor da nossa nação. E ele pede ao rei, ele também pede cartas para os governadores, aonde ele vai ter trânsito para chegar até a cidade de Jerusalém. E Neemias tem uma estratégia de reconstrução da cidade de Jerusalém. Ele convoca os judeus para esta grande obra. Ele faz a divisão do trabalho. Ele pede a cooperação dos judeus. E assim, a obra vai sendo realizada. Todos eles têm um objetivo comum. Todos eles se sacrificam para alcançar este alvo. Todos eles trabalham com afinco, com amor. Também trabalham com vigilância. E assim, nós também, como povo do Senhor, precisamos orar pela nossa nação. Pensar como vai ser essa nação para os nossos filhos, para os nossos netos. Como será que essa geração que vai vir após nós vai encontrar com o nosso Brasil. Mas Neemias também tem oposição. Os embargos vêm contra Neemias. Aparece as invejas dos inimigos. Os inimigos não querem ver a nação sendo reconstruída. Os inimigos menosprezam o trabalho de Neemias e dos judeus. Os inimigos movem ação contra o trabalho de Neemias. Os inimigos querem se associar a Neemias para estragar, para se infiltrar no meio do povo de Deus. Mas Neemias era um homem de oração. E a palavra de Deus diz que Deus o abençoou. Todos trabalharam, todos lutaram por essa causa. E na conclusão todos foram vitoriosos. Todos foram beneficiados. E principalmente o objetivo principal, o nome de Deus foi glorificado. Imaginemos o mesmo ocorrendo com o nosso país. Um país onde o povo busca a Deus. Um país que prima pela orientação da palavra de Deus. Como esse país será abençoado. A palavra de Deus diz no capítulo 6 de Neemias, no verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Neemias reconhecia que a intervenção de Deus era que a obra
foi concluída. Da mesma maneira, nós também precisamos suplicar uma intervenção nesse momento tão crítico da nossa nação. E, em seguida, Neemias faz uma consagração a Deus, uma dedicação a Deus. Essa obra foi ordenada por Deus, foi protegida por Deus e é dedicada a Deus. No capítulo 12 de Neemias, no verso 27, diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Que maravilha! O povo estava alegre, estava contente, porque a obra tinha sido realizada. Isso também nós precisamos fazer para a nossa nação. Quando pudermos ver que a nossa nação, ela vai estar caminhando em passos com a direção de Deus. E daí nós vamos ver que o nosso país está no caminho certo. No verso 43 do capítulo 12 também podemos ler: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Essa foi a cerimônia de dedicação do muro que circundava a casa de Deus, o templo como tal e a comunidade. O muro agora estava completo. Então Neemias, e juntamente com todos os judeus, conseguiram esse grande feito. Isso serve de exemplo para as nossas vidas na atualidade. O verdadeiro patriota é aquele que sente responsabilidade por sua pátria. Ele não se ausenta da sua pátria, mas antes, diante das dificuldades, ele luta e ele tem uma arma poderosa que é a oração. Ele chega a chorar por amor de sua pátria. Ele trabalha e luta em favor da pátria. Ele se esforça pela pátria. Ele também se sacrifica pela pátria. Que possamos imitar o exemplo de Neemias. Numa situação de opróbrio, caótica, ele orou a Deus e ele conseguiu ter grande êxito nesta grande obra. Que o Brasil também possa passar por mudanças profundas e assim a influência de Deus, da palavra do Senhor, possa trazer dias melhores para a nossa nação. Senhor nosso Deus, abençoa o Brasil. Vivemos dias difíceis, mas sabemos que temos uma grande arma que é a oração. Olha para esta nação, para este povo, Senhor, para a saúde do povo, para as epidemias que são noticiadas, para a segurança desse povo, para o equilíbrio social, para maiores ofertas de emprego. Ó Deus, olha por essa nação. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
suplicamos que o Senhor esteja olhando pelo Brasil. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.